Eu falei, aí eu vi que você colocou. Tranquilo. Aí, pode começar. Beleza. Galera, prontos? Sim. Ok. Então, pessoal... tá. Eu vou fazer o seguinte, para ficar olhando para a tela. Peraí. Senão eu vou ficar olhando para o outro lado. Quase esqueci. Certo. Quando vocês conseguirem ver, avisa, por favor. Sim, tô vendo. Beleza. Então, pessoal, a gente vai apresentar nosso estudo de caso sobre tratamento e gerenciamento de resíduos numa indústria de chocolate, que foi a indústria que a gente pegou para fazer o nosso trabalho. Então, nós somos o Felipe, o Giovanni e eu. Apresentando a estrutura dos tópicos que a gente vai falar. A gente vai fazer a introdução sobre chocolate, mercado de chocolate. Vamos apresentar o processo produtivo de produção de chocolate. Depois, tratamento e gerenciamento de resíduos. E depois, a apresentação da aplicação da economia circular e simbiose industrial, e depois vamos fazer um fechamento concluindo. Vai falhar, peraí. Falhar meu fone, se falhar o microfone, me avisem, por favor. Então, um pouquinho da origem e história do chocolate. Desde 1000 a.C., a gente conseguiu domesticar o cacau, a produção de cacau. E os povos pré-colombianos, então, antes dos europeus chegarem nas Américas, eles tomavam uma bebida quente, amarga, que era produzida com cacau. Inclusive, o nome chocolate, ele deriva de duas palavras. Uma significava quente e a outra significava líquido. E aí os espanhóis cunharam um neologismo e ficou chocolate. Só depois, lá em 1860 e alguma coisa, que o chocolate ele começou a ser produzido de forma sólida, e depois, em 1870 e alguma coisa, foi inventado o chocolate ao leite, e esses dois marcos aí são importantes, né, para o chocolate como a gente conhece hoje. Então, falando um pouquinho sobre características e tipos de chocolate, os ingredientes da produção do chocolate são, entre outros, açúcar, cacau, leite, se for chocolate ao leite, emulsificantes e flavorizantes, né, para dar um sabor diferente. O sabor e o cheiro do chocolate, eles são, em parte, pelo menos em parte, explicados pelos compostos aromáticos presentes nesses ingredientes. A textura do chocolate tem a ver com a forma como o chocolate quebra e derrete na boca. É interessante falar o seguinte: o chocolate ele tem um ponto de fusão. O chocolate ele tem um ponto de fusão entre 30 e 36 graus, então uma temperatura logo abaixo da temperatura corporal. Então, quando você coloca ele na boca, ele logo derrete e dá aquela sensação prazerosa. Temos tipos de chocolate mais comuns, né? Amargo, meio amargo, ao leite e branco. A produção desses quatro é bem parecida. Quando a gente for apresentar o processo, eu vou falar um pouquinho lá. E a gente escolheu para apresentar no nosso chocolate ao leite, mas não tem muita diferença entre eles. E o nosso produto final seria o chocolate em barras, né? Então tem uma diferença ali se você vai fazer chocolate em barras, um bombom, uma coisa assim. Então, falando sobre o mercado mundial brasileiro de chocolate, tanto para 40 a 50 milhões de pessoas no mundo. Os maiores produtores de chocolate são os Estados Unidos, Alemanha, Brasil, Reino Unido, França e Itália. Alô, fone? Voltou? Voltou. A última palavra que saiu foi Itália. Tá, França e Itália. Um evento importante para a produção de chocolate. Só no Brasil foram produzidos 80 milhões de ovos de Páscoa em 2014, e a produção brasileira de chocolate no Brasil em 2019, foi de 757 mil toneladas, então bem expressivo, uma quantidade bem expressiva. Eu vou apresentar um pouquinho sobre o processo, como o processo de produção é feito. Então, um fluxograma aqui, eu vou ficar. Primeiro, deixa eu dar um zoom aqui. Primeiro, o cacau ele é plantado, né? Então, normalmente não precisa ser na lavoura mesmo, lá onde estão plantando, ou a limpeza do cacau. Alô, microfone de novo. Tem que falar mais alto, tentando falar mais baixo não vai dar certo. Então, peraí, deixa eu tomar uma água. Então,
faz uma fermentação. Essa fermentação, ela vai dar propriedades adequadas para o cacau. Quando ele chega na indústria, é feita a torra e a remoção da casca. Eles têm até um nome específico, winnowing. Acho que o Giovanni sabe o que significa essa palavra em português. Giovanni? Joeiramento. Joeiramento. Bem similar ao peneiramento, mas, enfim, não é a mesma coisa. Certo, obrigado. Aí tem essa parte aqui da alcalinização, essa parte a gente vai pular, é um processo alternativo, que pode ou pode não ser, pode ser feito ou não feito. Essas duas partes que a gente vai pular. Depois que é feita a torre, esse joeiramento, é feita a moagem desse grão de cacau. Na moagem, o que acontece é que você tem um aquecimento pela própria moagem, e aí você tem um derretimento dos sólidos do cacau, eles ficam dissolvidos na gordura do cacau, que também é chamada de manteiga de cacau. Então é a mesma coisa, gordura de cacau e manteiga de cacau. Esse líquido com sólidos dissolvidos na manteiga, ele é chamado de licor de chocolate. Então eu vou seguir aqui por dois caminhos diferentes. Primeiro a seta para baixo, depois a seta para a direita. Então, seguindo aqui a seta para baixo, esse licor de cacau ele pode ser prensado em prensas que tem uma pressão bem alta. Dessa prensa sai a manteiga de cacau que volta aqui para o processo. Agora, seguindo aqui na parte de cima, esse licor de chocolate, ele é misturado com leite, produtos lácteos, se for chocolate ou leite, no nosso caso acho que ele coloca aqui que é opcional, e açúcar. E é feita a mistura. Depois é feita a refinação. Na refinação, por exemplo, se eu tiver um grão de açúcar, esse grão de leite, né, que foi leite em pó, tem que ser feita uma redução do tamanho desse grão, para que ele tenha um tamanho de até 40 micrômetros, que é o tamanho que a boca para de perceber como um grão, então percebe como uma coisa contínua. Depois é feito o processo de conchagem que eu vou falar, depois de temperagem e a moldagem para fazer a barra. E nesse processo aqui de mistura e refinação muitas vezes são feitas no mesmo recipiente, você pode colocar flavorizante e emulsificante. E aí vem também a manteiga, que pode ser adicionado nessa parte do processo. Então é uma coisa bem intrincada, tem várias variações. Aí agora falando um pouquinho sobre a diferença dos ingredientes, né, dos tipos de chocolate. O chocolate amargo, a princípio, ele não tem adição nem de leite, nem de manteiga, nem de açúcar. O chocolate meio amargo, você começa a adicionar um pouco de açúcar e manteiga. O chocolate ao leite tem açúcar, leite e mais manteiga. E o chocolate branco é feito só com a manteiga e açúcar, provavelmente. E o leite, talvez. Acho que a gente não chegou a procurar tanto sobre isso, mas aí você não tem os sólidos do cacau. Então, quando você fala que chocolate branco não é nem chocolate, mas quando a gente ouve, né, é por isso, porque não tem os sólidos do cacau. Então, agora eu vou entrar um pouquinho, falar brevemente sobre... Alô, som? De novo? Voltou? Então, as cocoa pods, as cápsulas de cacau, elas crescem, elas ficam dessa maneira aqui. Então, aqui dentro tem as sementes de cacau. As sementes com essa polpa aqui, então aqui elas estão limpas. Aí, essas sementes aqui vão ser usadas. Falando ali na manteiga de cacau, né, para obter, você moe e depois você prensa em uma prensa que vai até 400 atm, fala que 6.000 psi. Então, essa é uma prensa industrial, talvez não seja a mesma que é usada nesse processo, mas é uma prensa industrial, essa aqui, para exemplificar. Aí, voltando aqui, né, então, cacau, aí ele feita a limpeza lá no plantio, a moagem e a prensagem. Agora, vamos seguir para a refinação. Então, ele faz a mistura e refinação, como eu falei, muitas vezes é feito no mesmo recipiente. Essa é uma melangur pen, né, então seria frigideira melangur, alguma coisa assim, em tradução literal. São rolos de granito que giram e a parte de baixo também gira. Então aqui tem um exemplo, e aí ele vai diminuindo os grãos os grãos misturados, né, os sólidos, o açúcar, o leite. Depois é feita a conchagem, um processo bem importante, eu não falei tanto lá atrás. A conchagem é um processo em que você tem um ajuste de sabores e gostos do chocolate e ajuste da propriedade geológica do chocolate, vou falar um pouquinho depois. O chocolate ele fica entre 46 e 71 graus Celsius, às vezes até um pouco mais, e entre 10 horas até vários dias sob vegetação. Você tem uma renovação constante da superfície, compostos voláteis que dão gosto ruim vão evaporando, e nesse processo você tem as propriedades geológicas ajustadas. É legal lembrar que o chocolate ele é um fluido não newtoniano pseudoplástico, provavelmente isotrópico também. Então, quando você aplica a tensão, a viscosidade dele diminui.
E as propriedades geológicas estarem bem ajustadas é importante no processo de moldagem. Então, lá depois, quando você vai colocar no molde, fazer o chocolate. Então, depois da concha, a gente tem a temperagem. Temperagem é um processo pelo qual a gordura do cacau, ela vai ser transformada das formas instáveis na forma estável. A gordura de cacau, ela tem vários tipos de formas e uma delas é estável. Quando você tem só a forma estável, você tem propriedades benéficas, né, para o nosso produto. Então, propriedade de quebra, o snap, o luço, que é aquela propriedade brilhosa da superfície, textura, resistência a defeitos e aumento da vida de prateleira, shelf life. Então, a temperagem ela é feita, se aquece entre 43 e 46 graus Celsius, depois resfria até 27 a 29, isso tudo sob agitação. E no final, você faz a moldagem. Então, você coloca o chocolate no molde que você quer, o inverso do formato que você tenha, né? E aí ele vai adquirir esse formato. Então, só voltando aqui, recapitulando no final, 700 gramas de cacau, é feita a limpeza e a fermentação, a torra, depois é feita a moagem, de um lado você consegue a manteiga, de outro lado você faz a mistura com outros compostos, depois a refinação para diminuir, para deixar mais homogêneo, a conchagem para ter propriedades geológicas e sabores, a temperagem para ter propriedades melhores através da mudança de fase das gorduras de formas instáveis para estável, e depois a moldagem para obter o chocolate no final. Então, por exemplo, fazer uma barra por moldagem, por exemplo. Esses processos aqui não são para fazer barra, né? São esse formato aqui. Mas essa é a descrição do processo. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento e gerenciamento dos resíduos da indústria de chocolate, né? Então, eles são resíduos, são efluentes. Existem basicamente 3 tipos de resíduos gerados na indústria de chocolate, né? Via de regra, os efluentes líquidos e os resíduos sólidos, e possivelmente também alguns efluentes gasosos. Os efluentes líquidos, eles são resumidos a resíduos da limpeza industrial e esgoto sanitário. Os efluentes gasosos, que porventura possam estar presentes também, são compostos de cinzas de combustão, que são provenientes de caldeiras ou aquecedores. E os resíduos sólidos geralmente são as cascas do grão de cacau, que não são utilizadas no processo, eventuais barras de chocolate quebradas, danificadas ou que estejam fora de algum certo padrão de qualidade da marca, e embalagens também que estejam danificadas ou inutilizáveis. Pode passar. Então, vamos falar um pouco primeiramente dos efluentes gasosos. Eles são basicamente compostos de cinzas e materiais particulados, e um dos parâmetros mais importantes para o tratamento desses resíduos, desses efluentes, é a verificação da distribuição de tamanhos dos particulados. Então, por exemplo, quando você tem um efluente gasoso com um particulado de até 43 micrômetros, você tem 43 micrômetros você tem uma câmara de poeira para tratar esse efluente. Se o particulado ele possui uma distribuição de tamanhos de 5 a 200 micrômetros, é melhor que você trate ele com ciclone. E para particulados mais finos ainda, recomenda-se a utilização de um filtro manga. Então, primeiramente, falando um pouquinho da câmara de poeira, alguns parâmetros importantes para o dimensionamento dessa câmara de poeira, para o tratamento dos efluentes gasosos, são as suas dimensões geométricas, né, a sua largura, a sua altura, o seu comprimento, a velocidade com a qual esses gases estão entrando na câmara de poeira, a distribuição de tamanhos, né, como já foi mencionado, e também a densidade do particulado, a viscosidade e a densidade do ar que entra, e também o princípio de separação da câmara de poeira, ele é inercial. Pode passar. Então, aqui a gente tem a imagem de uma câmara de poeira, em que ali entra uma mistura de gases e partículas, e as partículas mais grossas ficam retidas no primeiro setor, as partículas intermediárias ficam retidas ali no segundo setor, e as partículas ainda mais finas, né, que elas não são separadas nesse processo, elas continuam na saída com o gás. Pode passar. E a gente tem uma outra imagem da câmara de poeira, do cremasco, uma outra perspectiva, né? Então a gente tem aqui agora 3 setores e os parâmetros geométricos da câmara de poeira para o dimensionamento. Então, agora, os ciclones, né, para outra faixa de tamanho de partícula, né, basicamente, como você está separando gás de partículas, as dimensões, os parâmetros que você precisa ter em mente para dimensionar os ciclones são praticamente os mesmos da câmara de poeira. Então, as dimensões geométricas,
a velocidade de entrada dos gases, a distribuição de tamanhos e densidade das partículas, a viscosidade e densidade do ar, e a diferença é que o princípio de separação do ciclone, ele também é inercial, porém com um campo centrífugo. Então, pode passar. Aqui é a imagem do ciclone, né, mostrando como que o campo centrífugo separa o ar das partículas, recolhendo as partículas ali embaixo. Pode passar. E aqui uma imagem, né, mostrando os parâmetros, todos os parâmetros geométricos, né, de dimensionamento de um ciclone. E por último, né, nessa parte dos efluentes gasosos, a gente pode ter um filtro Munger para partículas ainda mais finas, e os parâmetros que a gente precisa definir para tratar esses gases com filtro Munger é a temperatura do gás, o material do meio filtrante, a queda de pressão, a velocidade com que essa filtração vai acontecer e o método de limpeza desse filtro Munger. Então aqui a gente tem imagens do filtro Munger, né? A primeira do lado esquerdo mostrando o filtro Munger fechado, né, por fora, e a segunda do lado direito mostrando um aspecto mais interno ali do filtro Munger, né? Então aqueles tecidos fazem parte do filtro, são o nosso meio filtrante. Vou passar. Bom, para que a gente filtre esses gases, né, esses efluentes gasosos, são necessários que eles sejam transportados até o nosso ciclone, até a câmara de poeira ou até o filtro Munger. E para realizar esse transporte são utilizados ventiladores ou sopradores. Tanto para o ventilador quanto para o soprador, a gente precisa ter bem definida a potência necessária, que é para a gente bombear esse gás, o fluxo volumétrico do gás que está sendo gerado como efluente na nossa produção, a queda de pressão, a densidade do gás e também a eficiência com a qual esses ventiladores e sopradores vão bombear os efluentes gasosos. Pode passar. Então, aqui na imagem a gente tem um soprador e um ventilador, né? O soprador é o da esquerda e o ventilador da direita. Geralmente o soprador ele aplica mais pressão, né, do que o ventilador. Os resíduos sólidos agora, eles são compostos, como já mencionado anteriormente, de embalagens danificadas, de barras quebradas ou fora de um certo padrão de qualidade, e também de cascas de cacau. De acordo com a NBR 2004, eles são classificados na classe 2A como não inertes. Então, algumas possibilidades de destino desses resíduos são a reciclagem, o despejo em aterros sanitários, armazenamento na própria planta industrial, ou a destinação para insumos agroindustriais. Vou passar. Então, com relação às embalagens que são danificadas ou inutilizáveis, elas são basicamente compostas de papel, papelão e plásticos. E o problema é que o ciclo de vida desse tipo de embalagem, ele ocasiona um impacto ambiental muito grande. Porque se você parar para pensar, um ciclo de vida normal, em que essa embalagem ela é produzida, ela é utilizada para embalar o seu produto, ela é descartada pelo consumidor final, o impacto que ela vai gerar no meio ambiente ele é muito grande, porque apenas 3% dos resíduos são reciclados no Brasil. Então, quando você adiciona um descarte ainda maior por conta de embalagens danificadas, esse impacto acaba sendo maior também. Então, por isso que é interessante a destinação direta desse tipo de embalagem que não vai ser utilizada diretamente para a unidade de reciclagem. Então, isso já visa a aplicação de um princípio de economia circular e não linear, né, onde as coisas vão sendo sempre reutilizadas e nada se perde e reduz o desperdício. Bom, com relação agora às barras de chocolate quebradas ou fora do padrão, a gente está tratando de um resíduo que ele é alimentício, né? Então, dependendo se esse chocolate quebrado ou o defeito dele for apenas físico, não for nenhuma ordem físico-química que altere o padrão de qualidade da empresa, ele pode ser reprocessado na etapa de mistura, né? Caso esse chocolate não possa ser reprocessado por alguma alteração no padrão de qualidade, ele pode ser destinado como insumo agroindustrial para a produção de ração animal ou fertilizantes. Lembrando que o chocolate está fora do certo padrão de qualidade da marca, não quer dizer que ele esteja estragado ou impróprio para consumo, para destinação, para fertilizante ou para ração animal. É que ele simplesmente não pode ser vendido da maneira como ele está, por estar fora de um certo aspecto ali do padrão de qualidade. Vamos passar. E por fim, né, nos resíduos sólidos, a gente tem também os resíduos de semente de cacau, que geralmente é a casca e o germe. E eles podem ser utilizados também diretamente como insumo agropecuário, na produção de fertilizantes e rações também, e também na produção de carvão ativado. Existem diversos artigos que constatam que a semente de cacau ela é bem eficiente
na produção de carvão ativado, inclusive na aplicação desse carvão ativado produzido no tratamento de efluentes industriais. E também, além disso, dessas aplicações, o resíduo de cacau ele também pode ser utilizado como combustível renovável na própria planta industrial, né, substituindo combustíveis fósseis, né, por exemplo, em caldeira, em sistemas de aquecimento, por combustível renovável, que são essas cascas e germes de cacau. Pode passar. Com relação agora aos efluentes líquidos, né, eles basicamente são compostos dos efluentes de limpeza industrial e de esgoto sanitário da própria indústria, e eles passam por dois processos de tratamento ainda dentro da indústria, que é a filtração e o bioreator. A filtração, ela é uma etapa que precisa ser efetuada antes desses efluentes serem tratados no bioreator. Pode passar. Então, como a filtração vem antes, ela geralmente é efetuada, né, para esse tipo de tratamento de efluente, utiliza-se um filtro a vácuo. E esse filtro a vácuo ele pode ser de dois tipos. Pode ser do tipo de um tambor rotativo ou do tipo de esteira horizontal. Então, a gente precisa considerar alguns parâmetros para dimensionar esses filtros, né, que são o tamanho dos sólidos, a vazão volumétrica de efluente e a queda de pressão. Pode passar. Bom, agora analisando a diferença entre alguns aspectos do filtro a vácuo de tambor rotativo e de esteira horizontal, eles se diferenciam no método de limpeza, né, em que o filtro a vácuo de esteira horizontal ele possui um fluido de limpeza sendo aplicado constantemente em cima dele, o que torna essa limpeza, além de física, no final da esteira, com a raspagem mecânica, ela sendo química também, com a aplicação desse fluido de limpeza. Enquanto que no tambor rotativo a raspagem ela é apenas mecânica, né? Então, há uma incrustação maior da torta e, por consequência, uma queda de pressão maior no filtro de tambor rotativo do que no filtro de esteira horizontal. Então, com isso, com essa incrustação da torta, ele precisa levar em consideração também a queda na capacidade de filtração e também outro fator que pode talvez favorecer mais o tambor rotativo em função do filtro de esteira horizontal é o espaço disponível na planta industrial, né? Como a gente viu na imagem na slide anterior, o filtro de esteira horizontal ele ocupa um espaço muito grande na empresa, um espaço longitudinal muito grande, enquanto que o filtro de tambor rotativo ele pode ser operado em um espaço menor. Pode passar. Então, após a filtração, ocorre o tratamento biológico desses resíduos, esses efluentes líquidos em um bioreator, e é um reator do tipo UASB, que é um reator anaeróbico de fluxo ascendente. O tratamento de efluentes líquidos, esses efluentes líquidos eles possuem uma carga orgânica, então isso precisa ser levado em consideração. Então, eles passam de cima para baixo, né? É um reator em que o efluente entra por baixo e sai por cima. Então, eles passam por uma manta de micro-organismos que vão tratar, por isso que é chamado de um bioreator, e eles são misturados por um borbulhamento de gás. E, então, ele vai sendo estabilizado ao longo desse leito, né? Um processo de estabilização, e esse efluente tratado ele vai ser coletado na parte superior do bioreator. Pode passar. Então, aqui a gente tem uma imagem desse bioreator, o ASB, né? Então, mostrando ali pelas setas que o efluente ele entra ali e por baixo do bioreator e vai subindo, e nessa subida ele vai sendo tratado pelos micro-organismos, sendo borbulhado e misturado com gases, né? E vai sendo estabilizado ao longo desse leito, até ele ser retirado ali na parte de cima. Pode passar. Bom, alguns parâmetros importantes que precisam ser levados em consideração no dimensionamento desse bioreator é o controle de tempo de detenção hidráulica de sólidos, né? Então, quanto tempo esse efluente líquido vai passar ali dentro, sendo tratado, as cargas volumétricas orgânicas e hidráulicas, né? O quanto de efluente a gente tem para tratar, o quanto de matéria orgânica tem esse efluente para ser tratada, a velocidade ascensional, ou seja, a velocidade com a qual esse efluente vai subir ao longo do reator, né? Como mencionado, ele vai subindo e vai sendo tratado à medida que ele sobe. O pH do efluente na entrada é um fator muito importante a ser levado em consideração, porque uma vez que a gente está realizando esse tratamento com micro-organismos, eles possuem uma certa faixa de pH em que eles precisam estar vivos para poder atuar, né? Então, o controle desse pH na entrada é muito importante. A carga biológica de lodo, né? Do lodo que está entrando. E também a demanda química e bioquímica de oxigênio. A gente colocou biológica aí, mas está errado, isso é uma ressalva. A demanda química e bioquímica de oxigênio para esses micro-organismos tratarem esses efluentes líquidos. Pode passar.
Bom, para esses efluentes líquidos serem tratados, né, serem levados até os filtros ou até o bioreator, eles precisam ser bombeados. Então, como ele é um efluente rico em resíduo oleoso e sólidos de suspensão, a bomba mais indicada para esse tipo de efluente é a bomba centrífuga de rotor aberto. Ela possui uma capacidade de bombeamento de sólidos em suspensão, né, a mais indicada, né, com baixo NPSH requerido e uma boa eficiência. Vou passar. Bom, alguns parâmetros a serem considerados para o dimensionamento da bomba e das tubulações que vão transportar esse efluente líquido é a viscosidade do líquido a ser bombeado, a altura manométrica, né, na qual você deseja bombear esse líquido, a distância entre o reservatório de efluente e o filtro, ou a distância entre o filtro e o reator, o NPSH disponível e o requerido para o nosso sistema, e também a vazão desse efluente. Pode passar. Aqui a gente tem a imagem, né, de uma bomba centrífuga de rotor aberto, a imagem interna, pode passar. E aqui algumas imagens da diferença entre um rotor fechado, um rotor aberto e um rotor semiaberto, respectivamente. Lembrando que o mais indicado para esse caso é o rotor aberto. Pode passar. Aí liberei o microfone, todos escutando? Alô? Oi, pode falar. Oi. Ah, beleza. Bom, um outro ponto estudado aqui, né, visto no nosso estudo de caso, foi a possível aplicação da economia circular na nossa indústria de chocolate, certo? Então, bom, a rapidez com que a estrutura econômica global vem se transformando, né, desde a Revolução Industrial, com toda a globalização, isso somado com os aumentos dos sinais de esgotamento dos recursos, estão colaborando para que seja necessária uma transição do modelo de economia. Então, uma transição de um modelo linear, onde há a extração dos recursos, a produção, né, a industrialização dos produtos, o consumo pelo consumidor e o descarte posterior. Esse modelo linear está sofrendo uma modificação para um modelo circular, onde há uma reintegração dos materiais dentro da própria produção. Bom, alguns princípios... Não, pode voltar lá, por favor. Bom, estima-se que o benefício econômico dessa transição para a economia circular seja de trilhões de dólares, né? Fora o benefício ecológico. E alguns princípios desse conceito é a desaceleração do processo de extração dos recursos, a redução das perdas na produção, então uma certa otimização na produção, a otimização do uso, ou seja, um uso consciente por parte da sociedade daquele produto, a abolição total do lixo e o reciclo dos possíveis resíduos internos a essa produção mesmo. Sabe? Bom, um ponto importante, um estudo importante dentro do conceito de economia circular é o conceito de ecologia industrial. Bom, é um estudo abrangente, um estudo holístico, que leva em conta as necessidades da natureza dos seres humanos, os fluxos de materiais e energia, as influências econômicas da indústria, né, não só econômicas, mas políticas e sociais também. E basicamente a proposição desse estudo é a redução da geração dos resíduos, redução também do extrativismo e redução dos custos com a matéria-prima e as possíveis perdas nesse processo de produção. Então, novamente, o processo aí de otimização do processo de produção. Bom, dentro das... Pode passar, Schwarz. Dentro das áreas da ecologia industrial, nós temos o conceito de simbiose industrial. O termo simbiose ele vem da biologia e ele é utilizado para descrever uma relação mútua, uma relação ecológica de mutualismo, né? Então, onde as duas partes, os dois seres envolvidos, são beneficiados. Trazendo, então, esse termo para o nosso contexto industrial, simbiose industrial significaria, então, uma rede composta por diversas empresas que fomentam a eco-inovação e a mudança da cultura dessas empresas a longo prazo. Então, haveria, então, um compartilhamento de materiais e informações entre essas empresas, pesquisa e desenvolvimento em conjunto,
E toda essa integração deveria buscar, então, a redução do desperdício e da poluição, a difusão dos métodos ecológicos utilizados por essas empresas e a mudança da cultura dos colaboradores a longo prazo e gradativa. Bom, então, aplicando esses conceitos que a gente viu de ecologia industrial, simbiose industrial, né, para tentar encaixar os conceitos da economia circular na indústria do chocolate, vamos por partes. Vamos lá, pela matéria-prima primeiramente. A gente indica aqui que algumas pesquisas de engenharia agronômica poderiam colaborar por um cultivo mais eficiente do cacau. Então, utilizar uma menor área, otimizar a área de plantação do cacau para produzir mais cacau, reduzindo assim, então, parte da etapa do extrativismo. Então, a gente teria uma menor área de retirada desses recursos, rendendo mais. E outro ponto importante é que a valorização da agricultura familiar é muito importante, essencial. Um exemplo que tem acontecido é o selo Cocoa Plan da Nestlé. Todos os chocolates da Nestlé com esse selo indicam que o cacau utilizado para a produção desse chocolate vem de origem da agricultura familiar. Tá? No contexto da produção, a gente indica que, manutenção periódica em equipamento, treinamento dos funcionários, dos colaboradores, para que sejam reduzidas as perdas, para que sejam reduzidas as barras quebradas, por exemplo, que mesmo que sejam reintegradas ao processo de produção, como comentado pelo Giovanni, é bom que evite que aconteça barras quebradas. Então, manutenção em equipamento, capacitação dos colaboradores. Bom, para os resíduos sólidos, no reciclo das cascas, como foi comentado pelo Giovanni, elas já estão sendo utilizadas ali para fertilizante, ração animal ou carvão ativado. Então, tem várias empresas em conjunto, né? Então, isso vai ter a ver com o conceito de simbiose industrial, que eu vou comentar daqui a pouco. Né? E as embalagens também poderiam ser substituídas por um material bioplástico, por exemplo, o material Amgreen. Nesse caso, a gente reduziria a utilização de materiais de origem fóssil, né? Um ponto importante. Nos resíduos líquidos, propõe-se então uma redução do uso da água por meio de técnicas de limpezas mais eficientes. E a utilização também de tensoativos de origem não fóssil, como, por exemplo, tensoativos provenientes dos triglicerídeos de babaçu, de coco ou óleo de palma também. Tá? O famoso óleo de dendê. Né? Na parte de geração de energia elétrica, então, propõe-se a substituição dos combustíveis fósseis que vão nessas caldeiras por fontes renováveis de combustível também. Então, é um outro ponto sugerido para a aplicação desses conceitos. Bom, conversando então um pouco sobre a simbiose industrial, a gente tem aqui que na nossa indústria de chocolate estão envolvidas várias indústrias, na verdade, né, na produção de chocolate. A própria indústria do chocolate, a empresa do bioplástico, do material, a empresa de reciclagem envolvida também, e a empresa, por exemplo, também de carvão ativado, que vai utilizar as cascas, né, como comentado pelo Giovanni. Então, essas empresas elas podem atuar em conjunto em inovações em pesquisa, por exemplo, para a limpeza de equipamentos, que eu tinha comentado sobre a utilização da água. Ou também compartilhar informações a respeito dos tensoativos de origem não fóssil usados. Né? E também realizar eventos e treinamentos dos funcionários dessas empresas para que eles não só aprendam como deve se trabalhar, como se deve aplicar esses conceitos, mas também a importância desses conceitos de simbiose industrial, ecologia industrial e economia circular, para uma mudança, como eu comentei, gradativa e a longo prazo da cultura dessas empresas. Bom, concluindo então, com o nosso estudo de caso, a gente pôde descrever completamente o processo de produção do chocolate. Tá? E nesse processo identificar os resíduos gerados por cada etapa da produção e estudar os tratamentos já vigentes, os tratamentos que já são utilizados para esses resíduos e as destinações mais apropriadas de cada efluente, e também propor novos tratamentos. Nesse contexto, a gente conseguiu encaixar alguns conceitos de ecologia industrial e economia circular,
para a diminuição do impacto ambiental dessa empresa, dessa indústria de chocolate. Um objetivo adicional também seria, então, a elevação da credibilidade social da indústria do chocolate, uma vez que empresas que se preocupam com a diminuição do impacto ambiental causada pela sua extração, pela sua produção, possuem uma credibilidade social mais alta. Então, é um outro ponto importante, um outro objetivo que a gente teria com o nosso estudo de caso. Bom, nosso trabalho foi esse. Agradecemos, então, pela atenção de vocês. Essas são nossas referências. Muito bem, meninos. Vamos lá, estamos abrindo aí o microfone para quem quiser perguntar, quiser colocar no chat. Alguma dúvida? Vocês ficam de complozinho, né? Eu não fiz complô com ninguém, não, professor. Sei, não fez com ninguém, não. Só mandou uma cartinha anônima. Se fizer pergunta, eu te pego na saída. Não, professor, é um acordo tácito. Ninguém fala nada, mas todo mundo sabe. Essa é a ideia. Entendi. Olha, eu gostei daquela ali. O que Einstein disse a seu cozinheiro. Uau, hein? Esse livro é muito bom. É de um químico. Eu acho que ele dá numa universidade americana. Eu tinha lido ele já antes do trabalho. É um livro muito bom. Ele fala de curiosidades, assim, de ciência aplicada na cozinha. O título parece que é um livro ruim, assim, mas é um livro bom. E tem receitas nesse livro também, né? Isso, tem receita também. Nossa, legal. Nunca tinha ouvido falar. Não sei se é bem conhecido, mas nunca tinha ouvido falar. A Lisandra gosta dele. A Lisandra que me apresentou. Tem a cara da Lisandra. Deixa eu parar de falar da Lisandrinha, que tá gravando aqui, mas tem a cara dela. Bom, meninos, enquanto vocês estavam apresentando, né, primeiro quero dar os parabéns, porque vocês falam muito bem, vocês têm uma boa dicção, vocês se fazem entender, isso é muito bom para a carreira de vocês mesmo, para o futuro de vocês, porque aí, como engenheiros, vocês vão estar sempre lidando com pessoas, e é muito importante se fazer entender, porque nem sempre vocês vão estar conversando com pessoas que têm o mesmo nível, vamos dizer assim, de informação que vocês possuem. Então, vocês têm que se fazer entender, desde uma pessoa que está no nível mais alto, lá no futuro trabalho de vocês, até nível mais alto, que eu digo, é quando de chefia, né? Porque eu não gosto muito de falar isso, quando a gente fala nível, parece que a gente está categorizando as pessoas como seres humanos, todos nós somos iguais. Mas vamos dizer assim, em relação à chefia, né? Vocês têm que saber se comunicar desde a pessoa que está lá no cargo mais alto, até a pessoa que pode ser o seu subordinado, um operário ali na fábrica, um técnico. Então, é muito importante vocês falarem de forma clara, respeitosa. Então, acho que isso vocês têm que ter aí para a vida de vocês. E eu percebi que vocês têm isso na fala de vocês, no jeito que vocês se comunicam. Foi muito bom. Outra coisa também, eu fui fazendo um comparativo entre o que vocês estavam falando, isso eu já fiz também durante a correção do trabalho de todos, né? O de vocês foi um dos trabalhos que eu já corrigi inteiro, só não lancei a nota, né? Eu corrigi inteiro não, faltou a parte da conclusão e o resumo, mas até a quarta parte. Aí, vocês, até agora, foram, assim, o único grupo que, não estou falando mal dos outros trabalhos, estão bons também, mas, assim, que se eu for pegar tintim por tintim, cada tópico que eu coloquei, que eu pedi para vocês fizeram todos os tópicos. Então, assim, vocês, lá na introdução, eu pedi para vocês colocar a história, né, o mercado, vocês trouxeram isso para apresentação, o fluxograma vocês trouxeram da onde surgiu cada resíduo, trouxeram os equipamentos, as principais variáveis de dimensionamento, trouxeram sobre a economia circular, dentro dela, uma ramificação, a simbiose industrial, trouxeram uma visão crítica do que poderia ser feito. Então, assim, não tenho o que dizer sobre isso, porque tudo que foi solicitado, vocês trouxeram de forma clara. Outra coisa também, em referente à apresentação agora, os slides de vocês, ao mesmo tempo que estão clean, né, estão, assim, limpos, tem texto. Então, trouxeram informações importantes em forma de tópico. Isso é interessante, porque não foi um slide muito carregado, mas também não lotou de texto e trouxe algumas informações que ao mesmo tempo, se eu só colocar figura nos slides,
quem for ver depois não vai ter nenhuma noção do que pode ser pesquisado mais para frente, para entender melhor. Outro também, se eu encho de texto, fica um slide cansativo, não dá para entender nada e fica aquela coisa bagunçada. Então, vocês souberam ponderar esses pontos aí, né? Eu vou só pontuar duas coisinhas, não é nada, não é crítica nem nada, eu acho que talvez seja mais uma dúvida, deixa eu ver que eu vou anotando aqui, história, o seu equipamento. Uma coisa que eu anotei aqui também, que é legal o jeito que vocês colocaram todo o processo, porque, assim como eu falei lá na parte de monitoramento ambiental, uma parte muito importante é a gente fazer esse rastreamento de todo o processo industrial, porque isso vai depois nos facilitar, e também questão de economia de dinheiro, né, uma parte econômica, se a gente sabe a origem dos resíduos que a gente está gerando. Então, assim, se você sabe todo o seu processo, sabe de onde está saindo cada resíduo, você já tem uma caracterização desse resíduo, né? Então, assim, se você precisar fazer algum tipo de caracterização, vai ser muito menor do que se você não tivesse conhecimento, fosse totalmente desconhecido de onde estivessem vindo esses resíduos, ou se eles não fossem segregados. Na verdade, segregados é o seguinte, não serem misturados, né? Os resíduos a gente não pode misturar com características muito diferentes, porque depois complica. Daí a gente tem que separá-los de novo para fazer esse tratamento. Tá. Agora, legal também outra coisa que eu anotei aqui, porque é tão importante quanto falar sobre os equipamentos, é falar dos acessórios dele, e de forma geral, como vocês falaram, de perda de carga, do método de transporte, por exemplo, de uma bomba, de um soprador, de um ventilador, isso é legal também. Uma coisinha que eu quero pontuar é que lá no WASB falou sobre a entrada de ar, só que o tratamento de WASB é um tratamento anaeróbico. Eu estou achando que talvez vocês se confundiram com a entrada do afluente, a entrada para a parte de baixo, né, fluxo ascendente do afluente. Na verdade, professora, o que a gente falou de entrada, não sei nem se eu falei ar no momento, mas na verdade a entrada de um gás que ele serve não, assim, como parte do tratamento, mas para mais para fins físicos mesmo, de misturar o efluente. Transporte. Então, eu estou achando que vocês estão falando, sabe do quê? Quando a gente coloca a entrada desse afluente pela parte inferior, com aqueles dispersores, ele ocasiona essa mistura. Eu estou achando que é isso. Ou se for um outro método, talvez alguma coisa que eu não tenho conhecimento, por isso me bateu a curiosidade. Talvez pode ter alguma coisinha aí que eu desconheço, né? Mas só porque me bateu a curiosidade. E dentro lá dos equipamentos para o tratamento para recuperação, né, para retirada dos particulados da chaminé, dentre aqueles lá, qual que vocês acham que seria mais aplicado no caso de vocês? Dentre os 3 que vocês mostraram. Professora, eu teria que ver o tamanho das partículas. O PESAN, ele tem esse tamanho de partícula média de cinza de caldeira. Eu não lembro esse valor, mas teria que ver. Se eu não me engano, é um tamanho que daria para tratar com uma câmara de poeira, mas eu não tenho certeza disso. Tá. Teria que ver qual que é esse diâmetro médio. Acho que também depende muito do tipo de combustível que você está usando. E aí, dependendo do diâmetro, se for maior que 43, uma câmara de poeira. Se tiver uma faixa grande, né, você pode colocar uma câmara de poeira depois no ciclone. Se tiver mais menor ainda, você pode colocar um filtro manga. Mas eu acho que vai ter não sei se isso tem na literatura, né? Se não tiver, talvez tenha até que fazer uma análise de distribuição de tamanhos desse particulado. Tá certo, eu achei que você já tivesse alguma coisa assim, porque na hora você falou assim que acha que dá para uma câmara de poeira. Na hora que eu pensei, eu pensei assim, em primeiro momento, que que essas partículas seriam menores, né? Poderia ser ali por um ciclone, um filtro manga. Mas eu só perguntei para saber se vocês tinham essa informação, mas não tem problema não, foi só uma curiosidade. Tá certo? Beleza. Meninos, vocês têm do grupo tem alguma colocação? Querem fazer algum comentário? Deu muita vontade de comer chocolate em todas as etapas. Toda vez eu tinha que ir no mercado para comprar chocolate. Nunca mais pego um trabalho sobre chocolate. Tá me dando vontade agora, inclusive. Chocolate até dá para comer. O pessoal da cerveja acha que dá vontade de tomar uma cervejinha. Agora o pessoal de ácido sulfúrico aí, produção de couro, né? Por favor. Aí complica a situação. Aí complica. Mas então tá.
Pode falar. Talvez só um tópico que seja válido, só mencionar, explicar por cima, seria aquele processo que o Schwartz mencionou, que eu falei o nome em português, o joeiramento. Eu disse anteriormente que ele é parecido com um peneiramento, mas não é bem um peneiramento em si, né? Então, o que acontece? Enquanto no peneiramento você tem a separação ali pelo tamanho das partículas, né? As partículas mais finas elas passam, as mais grossas ficam retidas. No joeiramento, você se utiliza da passagem do vento ou do ar, né? E ele basicamente ele joga essas partículas para cima e as menos densas elas são carregadas e as mais densas elas ficam. Então, é só basicamente essa a distinção. Tá certo, legal falar isso. É aquele que a gente vai no sítio, fica jogando para cima, né? Exatamente, isso mesmo. Tá certo, legal. Então tá bom, meninos. Obrigada pela apresentação de vocês. Igual eu falei, né? Eu tô olhando assim, tô prestando atenção em tudo que vocês estão falando. Para mim é muito enriquecedor. Eu não conheço todos os processos. Na verdade, pouquíssimo, se eu for dizer bem a verdade, né? A gente acaba conhecendo os tipos de tratamento, processo em geral, isso e aquilo. Mas, gente, nem mesmo quem está lá dentro da indústria, às vezes conhece todo o processo daquela indústria. A pessoa fica numa parte e acaba que não sabe a fundo. Sabe a visão geral, né? Mas o importante é a gente ter uma visão crítica e onde a gente estiver, a gente saber analisar, ter essa visão sistêmica. É isso que é o mais importante, é isso que o mercado espera de um engenheiro. E eu espero que os meus engenheiros tenham a visão de sustentabilidade. Os engenheiros que eu estou colocando lá, plantando a sementinha. Tá bom? Beleza, professora. Beleza, professora. Muito obrigado. Uma dúvida em relação ao trabalho. A conclusão, acho que a gente mandou junto com a parte 4. Depois. Eu acho que falta só o resumo, que acho que a gente realmente esqueceu que tinha que fazer essa parte no resumo. Aí a gente pode adicionar o resumo e enviar, e aí é isso que falta? Tá, eu nem me lembrava que o de vocês já tinha conclusão na parte 4, porque eu já corrigi a parte 4 de vocês, né? Uhum. São muitos, eu acabo me embananando. Faz assim, manda é só o resumo mesmo que faltou? A gente fez todas as partes, tem capa, contra-capa, lista de figura, e tem todas as partes, de introdução à conclusão. Falta o resumo, que a gente realmente falhou, a gente esqueceu dessa parte, sinceramente. Faz o resumo, só o resumo, no Word me manda, porque senão vai ficar... não vai ter como eu te lançar uma nota aí completa, comparando com todos que fizeram resumo, tá? Só o resumo no Word com o nome do grupo e me manda, beleza? Tá. Aí a gente, eu acho que para a gente não faz tanta diferença a gente colocar no arquivo mesmo e mandar, não sei o que você prefere, porque eu acho que é simples. Não, pode mandar só o resumo mesmo, pode ser o resumo. Tá, beleza, tá tranquilo. Aí eu tô fazendo assim, né, para tentar me organizar. O pessoal apresenta, daí eu já faço a nota da apresentação, e daí nos próximos dias eu já termino de corrigir o trabalho e mando a nota da apresentação mais o trabalho. Beleza, a gente manda hoje mesmo. Então tá bom, tá certo. Obrigada, meninos. Obrigado, professora. Por nada, obrigada a vocês. Tchau, tchau. Agora vamos para os próximos menininhos. São menininhos mesmo? São. O Guilherme, o Lourenço e o Samir. Produção de... aqui, né? Que devem ter tomado umas cachaças. Produção de cachaça. Podem ir, meninos, a hora que quiserem começar a apresentar, tá bom? Tá bom. Lourenço, tu vai passar os slides? Ok. Sim. Tá apresentando? Assim? Tá limitado, velho. Tá apresentando. Primeiramente, eu queria agradecer a generosidade dos meninos, dos integrantes do outro grupo que puderam trocar com a gente, devido ao lance do meu horário e tal. Queria já agradecer antes de começar. E, bom, agora sim, começando, o nosso grupo estudou o gerenciamento de resíduos gerados na produção de cachaça. Os integrantes são eu, o Guilherme, o Lourenço e o Samir. Pode passar, Lourenço. Bom, primeiramente eu vou começar falando um pouco, introduzindo, né, sobre o produto que foi estudado. Em meados de 1800, a cachaça ganhou uma certa relevância no Brasil, pois ela surgiu das sobras do caldo de cana-de-açúcar, que os escravos deixavam nos moinhos dos engenhos, e estas sofriam fermentação e se transformavam em um líquido de sabor agradável, que em consumo elevado acabava levando um certo efeito de embriaguez.
E, bom, com essa forma, com o passar dos anos, a cachaça acabou ganhando uma certa notoriedade e deixou de ser consumida apenas pelos escravos, e também sua produção começou a ser aperfeiçoada e adquiriu uma certa representatividade e relevância econômica para o Brasil da época. Tanto que, na metade do século XIX, já se considerava uma bebida bem característica do país. Pode passar o slide. Bom, essa popularização, ela se reflete em números, pois a cachaça hoje é a segunda bebida alcoólica mais consumida no nosso país, representa por volta de, se não me engano, 70% do mercado de destilados, e, além disso, é um dos 4 destilados mais consumidos no mundo. Falando de importância monetária da cachaça para a economia brasileira, bom, apenas em 2019 houve um lucro de 14,5, por aí, eu acho, se não me engano, de milhões de reais, e, além disso, o setor faturou 14 milhões nesse mesmo ano. No entanto, vale ressaltar que, nos dias de hoje, o consumidor ele se mostra cada vez mais atencioso com relação aos produtos e, bom, ele tem adquirido um certo senso crítico. Pois, por um lado, sabemos que existe um hiperconsumo, né, que acaba gerando muitos resíduos, porque a população está maior, né, então acaba gerando mais resíduos. E, do outro lado, a gente tem a construção de uma nova ética de consumo, esta voltada para a conscientização dos consumidores perante esses produtos. Quando eu digo nova ética, eu quero dizer que é uma nova forma de produzir, consumir e, de certa forma, até se relacionar com esse produto, tudo isso de forma sustentável. E, a partir disso, a gente pode concluir que os produtores de cachaça que, de certa forma, irão gerir de uma forma mais eficiente os seus resíduos, eles terão a preferência dos consumidores hoje em dia. Dessa forma, o intuito do nosso estudo é praticamente estudar as formas mais eficientes e sustentáveis de lidar com os resíduos da cachaça. Pode passar, Lourenço. Bom, agora falando do processo de fabricação em si, a cana é um material, é a matéria-prima essencial para a produção da cachaça. Então, é necessário que a cana também seja de excelente qualidade para um período do ano e um clima em que a colheita possua uma maior eficiência. O período, no caso, seriam os meses em que não contém muitas chuvas, entre abril e agosto, pois dessa forma também o índice de sacarose não é afetado. Praticamente, o processo produtivo da cachaça ele consiste em 6 etapas. Bom, o primeiro seria a colheita, que a cana-de-açúcar, bom, ela pode ser plantada o ano inteiro, mas existem 3 períodos diferentes de plantio. No caso da cana de ano, que seriam a cada 12 meses, normalmente o plantio ocorre entre setembro e novembro. A cana de ano e meio, que é a cada 18 meses, o plantio ocorre entre janeiro e março. E a cana de inverno, que nos meses são, obviamente, nos meses de inverno, de junho a agosto, mas tem que se atentar, pois é um período de pouca chuva e é necessário uma certa cautela do produtor. Por conta da falta de chuva, pode até ser necessária uma irrigação, às vezes, com água ou vinhaça. E vale ressaltar também que no preparo do solo é utilizado adubo orgânico, e esse é proveniente da palha, que é deixada no solo, além de, geralmente, algum fertilizante químico. No que diz respeito à moagem, é uma etapa que ocorre a extração do caldo de cana, separando do bagaço, pois, para uma maior extração do caldo, o mesmo bagaço passa várias vezes pela moenda, e para uma extração mais eficaz, ela pode ser feita até a ebulição, que é quando o bagaço é lavado com água ou o caldo diluído. Após essa extração, o caldo ele vai para a dorna de decantação, que é onde, basicamente, onde ocorre a filtração e a retirada das impurezas, nivelando o teor de açúcar para atingir um ideal de 15 brix. Brix, no caso, seria a quantidade de sólidos solúveis, né? Ou açúcares totais presentes no caldo. Seguimos para a fermentação, que, bom, nessa etapa ocorrem as reações químicas a partir de leveduras, né? O mosto ele é transformado em álcool etílico e gás carbônico. O fermento utilizado seria o fermento natural, proveniente do próprio caldo da cana. Essa etapa pode durar, eu acho que, em média 18, acho que até 24 horas. Vale comentar que, para a fermentação, o teor de açúcar ele é padronizado e algumas substâncias nutritivas têm que ser adicionadas para manter a vida das leveduras.
essas que vão fermentar, né, o caldo e o transformarão em vinho. Também, a sala em que ocorre essa fermentação, ela tem que ser bem arejada e tem que ter um certo controle da temperatura para o processo ocorrer de forma mais eficiente. Falando da destilação, é um processo, bom, onde são utilizados 4 alambiques de cobre, sendo 2 pré-aquecedores e 2 destiladores. Os 2 primeiros, eles aquecem, né, o caldo até uma temperatura de 80 graus, e quando evaporado, ele passa por um sistema de resfriamento e acaba sendo colocado nos destiladores para ser realizada a condensação e assim transformar o nosso vapor em cachaça. Falando agora do envelhecimento, né, armazenamento, é uma etapa mega importante no que diz respeito ao aroma, sabor, cheiro e, consequentemente, o valor do nosso produto. Ele é realizado em 3 tipos diferentes, que seria a dorna de plástico, o quadril de umburana e um barril de carvalho. Falando da dorna de plástico, ele é armazenada a cachaça cristal nele, ela permanece em descanso durante cerca de 5 meses, e o mesmo também ocorre para a cachaça em barril de umburana, que ela pode ser armazenada até em um barril de madeira, que no caso até provém uma cor e um aroma diferente para a cachaça. O armazenamento do carvalho ocorre com finalidade de envelhecimento da mesma, cujo barril é lacrado e datado até pelo próprio Ministério da Agricultura, no caso seria uma lei aqui no nosso país, que diz que perante o envelhecimento, a cachaça envelhecida ela corresponde à bebida que tiver, no mínimo, 50% do aguardente de cana envelhecida por um período de pelo menos 1 ano. E, por fim, né, do nosso processo, seria um engarrafamento, que antes de ser realizado, né, o engarrafamento da cachaça, essas garrafas têm que ser esterilizadas, né, elas são lavadas em uma máquina para evitar o consumo inadequado da água e perdas de garrafas, né. Além do mais, essa cachaça que é armazenada, ela possui, ainda passa por 5 filtros, que aí, obviamente, né, evitam qualquer eventual impureza que pode afetar a qualidade do nosso produto. E após esse envasamento, as garrafas elas passam por uma mesa de luz, que também tem finalidade de detectar as impurezas. E assim, finalmente, colocam-se tampas e o lacre, obviamente, o rótulo. E dessa forma a gente consegue ter a cachaça que a gente conhece. Pode passar lá. Boa tarde, eu sou o Samir e eu vou falar um pouco sobre a economia circular e os resíduos gerados na indústria da cachaça. A economia circular originou-se na ecologia industrial e sua ideia é que a economia e o meio ambiente devem coexistir em harmonia e que os resíduos em um setor ou na indústria podem e devem ser reutilizados como matéria-prima para outra atividade, assim visando a proteção ambiental, a prevenção da poluição e o desenvolvimento sustentável. Segundo a ONU, por ano são gerados mais de 2 milhões de toneladas de resíduos. E o principal gerador de tanto resíduo é o modelo econômico atual, o modelo da economia linear. Pode passar, Lola. Na imagem apresentada, pode-se observar os 2 modelos econômicos, em que no modelo linear, os produtos e subprodutos que não são de interesse são descartados, enquanto que no modelo circular, o objetivo é não descartar nenhum material. Devido ao crescimento populacional, houve um aumento dos resíduos gerados, e se o mundo continuar com esse estilo de vida, o meio ambiente irá saturar e nós vamos acabar com o nosso planeta. Então, para reduzir a emissão de resíduos, é necessária a utilização da economia circular. Pode passar, Lola. Aí. Abordando agora os resíduos gerados nos processos que o Guilherme explicou anteriormente, nós temos que na colheita é gerada a palha, na moagem é gerado o bagaço, na fermentação é produzido o dióxido de carbono e na destilação é gerada a cabeça, a cauda, as cinzas e o vinhoto. Pode passar. Pensando na economia circular, os resíduos gerados na indústria da cachaça
são reutilizados ou tratados. A palha e as cinzas são utilizados como adubo no plantio da cana. O bagaço é utilizado como combustível para as caldeiras. A cabeça e a cauda da destilação são misturados e utilizados para higienização dos equipamentos ou são transformados em combustíveis. E já o vinhoto, ele deve ser tratado antes de ser reutilizado. E o Lourenço vai explicar melhor o tratamento desse resíduo. Bom, como foi falado, né, o vinhoto ele precisa de um processo maior para ser tratado, porque ele é muito nocivo ao meio ambiente. E a gente não pode simplesmente pegar o vinhoto, tacar em algum tipo de rio, ou tacar mesmo no solo. A gente precisa fazer um tratamento antes. Bom, então a gente tem que o vinhoto, ele tem alta carga orgânica, ele tem alto DBO, demanda bioquímica de oxigênio e alta demanda bioquímica de oxigênio. Ele é um composto ácido e ele sai do equipamento com uma temperatura muito elevada. Bom, e para isso, para a gente tratar esse vinhoto, para que ele seja reutilizado ou até mesmo jogado em algum lugar, a gente propôs 3 etapas para tratar esse efluente. Bom, a primeira etapa basicamente a gente tem que resfriar esse vinhoto e adicionar alcalinizante no vinhoto, para tratar um pouco dos componentes dele. E fazendo isso, a gente passa para a segunda etapa. A segunda etapa, ele é composto por um bioreator do tipo o ASB. Dentro desse fermentador, vai ocorrer uma diminuição, então, de 70% de demanda bioquímica de oxigênio e 80% de redução de demanda química de oxigênio inicial. E esse vinhoto ele já pode ser utilizado como adubo, mas ele ainda não pode ser levado ao meio ambiente, e porque há necessidade de redução de 90% de demanda química de oxigênio, como está escrito aqui, que ele precisa de demanda bioquímica de oxigênio precisa ser diminuída de 60% a 85% de redução, e demanda química de oxigênio precisa ser de no mínimo 90% de redução. Então, para reduzir mais esses 10% de demanda química de oxigênio, a gente tem a terceira etapa, que é basicamente a criação de uma segunda lagoa impermeável, que diminui a demanda química de oxigênio até 90%. E isso ocorre pela poluição unitária de sedimentação, e que demora aproximadamente 5 dias, dependendo do tamanho da lagoa. Bom, a primeira lagoa, falando sobre o dimensionamento dela, ela não tem muitas propriedades a ser analisada. Ela só precisa conter o máximo de o volume necessário para que ela seja tratada, dependendo do quanto de tempo e do volume de vinhoto gerado pela indústria. Já o segundo lago, como ele é uma lagoa de sedimentação, a gente tem que calcular a velocidade de sedimentação da partícula a partir da aceleração de gravidade, viscosidade, diâmetro das partículas sólidas e as densidades. E encontrando a velocidade de sedimentação, a gente encontra o tempo de sedimentação. E a partir disso, a gente tem que, se a gente quer tratar esse efluente em 5 dias, por exemplo, com uma velocidade tal de velocidade de sedimentação, a gente tem como encontrar a altura necessária dessa lagoa, e a partir da altura a gente consegue achar o comprimento e largura para que caiba todo esse vinhoto dentro da lagoa. Bom, o bioreator, sobre o dimensionamento dele, o bioreator em si ele tem como permanência mínima de 10 horas para que ele seja tratado. E para calcular o volume desse reator, a gente tem que a carga orgânica volumétrica desse reator precisa ser de menor que 15 kg de demanda química de oxigênio por metro cúbico por dia. E a partir disso a gente consegue calcular o volume e a vazão. A vazão a gente basicamente encontra como o volume diário de todo o vinhoto que vai para esse fermentador. E
a concentração de substrato do afluente é basicamente o quilograma de demanda química de oxigênio por metro cúbico que a gente tem. E, bom, outro parâmetro também é a carga biológica ou de lodo. E essa carga, ela tem como base, ela está sempre entre 0,05 e 0,15 kg de demanda química de oxigênio por quilograma de micro-organismo por dia. Então, a partir disso, a gente consegue encontrar a massa de micro-organismo necessária para que seja colocado nesse bioreator. E, bom, esse bioreator, a gente utilizou ele porque ele tem ele cria pouco lodo, ele tem bastante eficiência e ele tem baixo custo de implantação. Bom, a gente tem aqui que a velocidade sensorial desse bioreator a gente tem como calcular essa velocidade sensorial a partir da altura do reator, do volume e a vazão. E, bom, um dos componentes principais que sai desse reator é um gás combustível que ele pode ser captado e para em seguida ser utilizado como combustível em seja carros ou seja mesmo no nosso caldeirão para aquecer o nosso mosto. E, bom, concluindo o nosso trabalho, a gente tem que ir analisando a produção da cachaça do plantio até o engarrafamento. Foi possível produzir uma cachaça seguindo a economia circular, a partir desses métodos, dessas 3 etapas que foi feito. E a produção funciona com base na redução do impacto ambiental, na redução dos custos e utilização de fonte renovável de energia, na maximização do valor da matéria-prima e na eliminação de desperdício. Bom, nosso trabalho é isso e aqui estão as referências. Ok, meninos, muito obrigada pela apresentação de vocês. Alguém tem alguma coisa para falar? Pergunta clássica, né? Todo mundo vai ficar caladinho. Nada a comentar? Nadinha? Deixa eu só vir aqui. Estudo de cachaça. Deixa eu ver uma parte aqui. Certo. Meninos, primeiro eu quero agradecer a apresentação de vocês. Quero falar que também, de forma geral, vocês se comunicam bem. O Samir, ele também fala bem, só achei ele um pouquinho mais inibido. Não sei se é porque não nos conhecemos. Ficou com uma vergonha aí de falar. Apesar que o Guilherme também não conheço. Eu te conheço, Guilherme, pessoalmente? Vem cá, te conheço? Pessoalmente não, eu só te mandei a mensagem no celular, pedindo a orientação. Sim, eu lembro. Mas pessoalmente não se conhece. Lourenço, eu conheço bem. Dorminhoco. Tá certo. Eu acabo ficando um pouco mais de vergonha, eu acabo falando muito rápido até. Tá certo, não tem problema. Então, assim, fazendo o apanhado geral da apresentação de vocês trouxeram, assim, de uma forma um pouquinho mais resumida, mas não deixaram de apresentar a história, o mercado, muito interessante que vocês passaram, né, da produção de cachaça. As etapas do processo, vocês mostraram as etapas do processo. Só com uma sugestão, talvez, nesse momento da apresentação, vocês poderiam ter deixado um pouquinho mais de forma dinâmica, porque acabou ficando bastante tempo no mesmo slide, porque estava falando sobre aquele slide, né, queiram ou não, mas se vocês tivessem, de repente, em cada etapa do processo, passado o slide com uma fotinha do equipamento que é feito, como que é feito aquele processo, só para ficar um pouquinho mais dinâmico, menos cansativo para quem está assistindo. A gente pensou nisso, mas
E a gente já tinha mandado, depois a gente sabia que não podia mudar, a gente ficou tipo, putz, Tá. paciência agora. Inclusive, a gente fez uma mudança, na verdade, a gente mudou alguns lugares de slides, estava aqui, passou uns para cima. Mas essa é a única mudança que a gente fez. Tá, não tem problema. A única coisa que eu pedi para todo mundo mandar na mesma data é porque senão acaba ficando injusto. O que acontece? As pessoas podem ir pegando dicas ou até mesmo tem mais tempo para fazer e acaba, às vezes, isso refletindo na nota, porque daí o último apresentar tem condições de fazer um trabalho muito melhor pelos feedbacks já presenciaram, né? E daí eu acho que fica injusto lá com o primeiro que apresenta. Então, por isso que eu pedi isso daí, né? Para mandar todo mundo no mesmo dia, daí já não tinha. Mas isso de ter mudado o slide de só a ordem, não tem problema não, tá bom? Vocês falaram da economia circular, né? Falaram de forma breve, mas abordaram no trabalho de vocês, e não abordaram especificamente a parte da simbiose industrial, mas trouxeram a economia circular, falaram como que pode ser tratado e reaproveitado aí os resíduos gerados. Aí, só uma dica que eu acho que, na hora que a gente está falando, eu passo por isso também, muito. Nossa, às vezes eu penso no que eu vou falar, às vezes numa reunião, numa apresentação, alguma coisa assim, eu fico mirabolando um monte de coisa que eu vou falar, quando eu chego lá, falta a palavra, eu falo tudo errado, parece que eu estou falando com meu filho em casa. Tipo assim, tudo ao contrário, né? Mas ali, na hora que foi falado do vinhoto, falou assim, que pode ser tratado para reaproveitar na agricultura ou ser jogado em algum lugar. Essa fala, eu entendi que era para ser dado um destino final para o vinhoto, que se não fosse na agricultura, um aterro, uma incineração, o que fosse, né? Mas essa parte de falar do jogado em algum lugar até parece que tá querendo realmente ir lá no lote do lado e jogar, entendeu? Eu me perdi nas palavras, professor. Não, mas eu entendo. Eu só estou dando uma dica de a gente tentar com o tempo, mas olha, eu tenho aí uma caminhadinha um pouco mais longa do que a de vocês, e volta e meia me pego nisso daí. A gente, às vezes, pensa, ensaia, e chega na hora, fica nervoso, perde as palavras e acaba falando umas coisinhas assim que pode pegar mal, né? Já pensou você sendo um engenheiro aí de uma companhia, né, que faz projetos de estações de tratamento de efluentes, e daí você vai apresentar o projeto para o seu para o consumidor, né, para a indústria que vai comprar o seu projeto, e você fala, daí aqui o vinhoto a gente joga em algum lugar, né? É só para chamar atenção para isso, mas eu entendo que o nervosismo que a gente acaba fazendo esse tipo de coisa. Aí vocês trouxeram também parâmetros de dimensionamento das soluções que vocês apontaram, e eu acho que o que eu anotei sobre a apresentação de vocês foi isso, e assim, os pontos que eu falei para o crescimento de vocês, porque vocês já são aí uns engenheiros mirins, né? Logo, logo vocês vão estar lá dentro da indústria, vocês vão estar no mercado de trabalho, e aí tem que fazer acontecer. E daí, às vezes, vocês podem pensar, nossa, se algum professor tivesse me dito isso, então eu falo coisas que eu gostaria, às vezes, de ter ouvido de alguns professores, e da forma que eu gostaria de ter ouvido, porque às vezes alguns professores até podem falar, mas de uma forma muito dura, que a gente acaba levando assim para um outro lado. Então, falando de uma forma para o crescimento de vocês, de uma forma que eu quero, tendo vocês passando pelas minhas mãos também, sabendo que eu estou contribuindo para a formação de vocês, então eu vejo vocês assim como sementinhas que eu tenho que plantar o bem, plantar alguma coisa boa aí para vocês levarem para o futuro. Não é aquele puxão de orelha, é só para o crescimento mesmo, tá bom? Tá bom, prof. Obrigado pela crítica. Imagina, estou aqui para isso, para ajudar vocês no que precisar. Mas, meninos, vocês do grupo querem fazer alguma pergunta ou alguma colocação? Eu acho que não, prof. Bom, eu achei que você acaba perguntando, mas você não perguntou. Sobre o gás carbônico, que é gerado nas fermentações. Olha, olha que eu fui anotando tudo, esqueci disso. Boa ideia. Já vai tirar nota, né? Não, pode falar. Agora tem que acrescentar a nota, né? Você lembrou de um tópico que eu não lembrei.
Porque, tipo, eu pesquisei um pouco falava sobre alguns processos de tratamento, só que não era nada muito sólido, sabe? Então, eu achei que era melhor não colocar. E só o tratamento vinhoto, que era o mais nocivo mesmo. Ó, o gás carbônico, em geral, se for pensar em processo para tratamento, vamos dizer assim, para remoção de gás carbônico, tem que ver se é viável a aplicação no caso de vocês, né? Mas, por exemplo, uma absorção é um método que é utilizado para remoção de gás carbônico em corrente, né? Gás carbônico mais ar, corrente gasosa, em uma mistura. É um processo. Aí tem que ver a aplicação dele no caso de vocês, né? Mas poderia ser por exemplo, assim, poderia ser uma opinião de vocês. Olha, o processo de absorção, ele é utilizado para fazer esse tipo de tratamento e tem que ver a viabilidade técnica e econômica para ser implementado no caso da indústria de cachaça. Poderia ser um olhar crítico de vocês, tá bom? Certo. Entendi, professora. Beleza? E obrigada aí por ter levantado esse mesmo. ponto. Oi? Acho que faltou isso mesmo, ter pelo menos comentado, né? Não, mas não tem problema não. Só de você ter falado aqui agora, de você ter tocado nesse assunto, já tá valendo. Tá certo? Então tá. Crianças, meninos e menina Ana Flávia, agradeço muito aí pela apresentação de vocês. Como eu gosto sempre de dizer, eu sempre aprendo com vocês, com todos os meus alunos, sempre aprendendo, porque cada palavra, cada dúvida, cada questionamento que vocês me trazem, isso me faz crescer, e eu acho que isso é uma das coisas que eu adoro ser professora, porque a gente não vai parar de aprender nunca e não vai ficar no mesmo lugar, sendo professora e pesquisadora, né? Eu acho que isso daí é uma coisa muito, para mim, é muito enriquecedor, me faz gostar da minha profissão.